Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: parem de reclamar e duvidar, pois tudo que pedirem com fé, se crerem, receberão. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É inevitável, quando nós estamos afastados de Deus, nós queremos ter uma opinião sobre todas as coisas. E quando algo bom acontece, sempre fica aquela interrogação. Então, dentro de nós, só existe a dúvida e o questionamento. Tudo nós queremos saber o porquê, tudo nós queremos uma prova. E existem pessoas que, quando elas contam ainda algum tipo de coisa, elas falam: não, mas eu juro por Deus, pode perguntar para fulano. Então, dentro dela, a credibilidade ou a mentira está tomada. Porque se você não mente ou se você diz as coisas que são certas, você não tem necessidade de jurar por alguma coisa. Aquilo não faz nem parte da sua vida. E se nós começarmos a observar, a maioria das pessoas só sabem ficar reclamando. Ao invés da gente reclamar, por que a gente não tenta achar uma solução? Porque ao invés da gente continuar fazendo as mesmas coisas, esperando que o mundo mude, nós não começamos a mudar o mundo que nós vivemos, mudar o nosso interior, a nossa relação com Deus. Nós vivemos sempre esperando que o tempo cure, mas por que nós não apresentamos a Jesus aquilo que nós gostaríamos que fossem curados? E nós simplesmente observamos as pessoas cometendo os mesmos erros e a gente ali, achando que uma oração vai resolver uma vida inteira sem Deus. Ela não vai. E a partir do instante que eu pego aquilo que Deus me abençoa e começo a colocar sobre a vida dessas pessoas, vai chegar um tempo que Deus vai parar de me abençoar. Porque não tem sentido. Para que Deus vai te dar algo bom para você ficar alimentando o mal? Por apego, por medo, para querer reconquistar. Bondade não é dar as coisas. Bondade é entregar a verdade, é entregar a justiça. Bondade é entregar o amor, mas o amor que Jesus dá. E esse amor, ele vem em forma de palavras, ele vem em forma de espírito. O amor não é satisfazer todos os desejos das outras pessoas. O amor é cuidar, é zelar, é educar. Amar é olhar para a eternidade e não apenas para o momento. Só que vira um vício a gente ficar reclamando das coisas. Quando as pessoas elas vão num psicólogo, o que elas vão lá fazer? Elas vão reclamar. E reclamar é colocar a culpa em alguém. Você senta num lugar, na frente de uma pessoa que não te conhece e fica ali, contando as tuas narrativas, se vitimizando, mostrando como o mundo é mau e injusto, e como você é ingênuo, e como tudo aconteceu sem você nem perceber. Quando falta sabedoria, falta arrependimento. Eu preciso me aproximar de Deus, me aproximar do Espírito Santo, para que Ele me deixe apto a poder confessar tudo aquilo que eu fiz. Existe um ponto na nossa vida que nós precisamos cruzar, e é a linha de nós tirarmos a máscara da falsidade e reconhecer que nós não somos perfeitos. Se a gente vai lá em Mateus 21, versículo 18 e 19, a palavra do Senhor ela diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então ele disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Aqui, essa passagem, a primeira coisa que ela lembra é que Jesus era humano.
O que ele sentiu? Fome. Quando? De manhã. E é uma coisa normal que todos nós sentimos. Ele estava com fome e ele encontrou uma árvore que poderia dar algum alimento para ele. E ao olhar essa árvore, ele viu que não tinha alimento nenhum. E aí o que ele fez? Disse à árvore: nunca mais dê frutos. E a árvore imediatamente secou. Será que Jesus, quando ele chega a nós e nos pede para que nós possamos fazer as coisas pelas outras pessoas, mas nós não fazemos nada, será que nós também não corremos o risco de secar? Nessa vida que nós vivemos, a maior parte do tempo, quando nós estamos longe de Deus, nós buscamos apenas os nossos interesses. E quem busca os próprios interesses não dá fruto nenhum. Se Jesus precisasse de você, ele jamais poderia contar, porque você é egoísta demais, mesquinho demais, miserável demais. É incapaz de fazer o bem para alguém. É incapaz de um dia, tirar algo seu para dar para o outro. Porque quando faz isso, é porque tem interesse em alguma coisa. Quando dá ou faz o bem é porque quer alguma coisa. É sempre trocando. Não é à toa que existe aquela relação que fala que vendeu a alma ao diabo. É sempre uma relação de troca. Enquanto Jesus se sacrificou por todos nós, quando nós nem merecíamos, ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. O diabo não. Ele quer garantias. Ele quer saber como. Senão ele não acredita. Essa passagem, ela lembra que nessa vida nós devemos dar frutos. E como eu dou frutos? Semeando a palavra de Deus entre as pessoas. Eu sempre falo, você recebe esse devocional? Está te fazendo bem? Tem lido a palavra de Deus? Está te fazendo bem? Tem ouvido louvores? Está te fazendo bem? Tem ido na igreja? Está te fazendo bem? Por que você não semeia esse bem no meio das pessoas? Ao invés de ver simplesmente as pessoas reclamando e brigando, vivendo apenas o cotidiano. Apenas o cotidiano. Tem pessoas que reclamam a vida inteira da família, a vida inteira da mulher, do chefe, do trabalho, e disso, e do corpo, e daquilo, a vida inteira reclamando só. Mas nunca tiveram a coragem de colocar isso em oração. Nunca tiveram a coragem de, ao invés de tentar solucionar o problema, começar a semear amor. Quem sabe nisso vocês não encontrem Jesus e assim a cura aconteça em vocês. Porque vocês não querem estarem curados para poder semear mais. Vocês querem a cura para continuar vivendo a própria vida. Existem alguns que começam a ouvir o devocional ou se aproximar de Deus, porque esse devocional ele não é meu, eu não falo do Gabriel. Eu conto as histórias do Gabriel sem Deus e do Gabriel com Deus. Mas essas histórias são sobre Jesus. Assim como a gente olha os versículos da Bíblia, o Novo Testamento, as coisas, foram pessoas que foram transformadas pelo Senhor, que viveram com Ele, pessoas que ouviram a voz de Deus e fizeram coisas que ajudaram todo um povo. É sobre isso que nós estamos falando. E você está aí, recebendo esse bem, mas não passa a ninguém, não faz nada, só busca a própria vida. Você precisa começar a fazer isso se você quiser completar a tua transição. Você precisa dividir a palavra de Deus. Precisa. Você simplesmente ficar olhando o que os outros fazem e falar, nossa, que bacana. Por que você não começa a viver? Por que você também não começa a fazer? Se você acredita em alguma coisa, você não precisa fazer o meu devocional ou sei lá o que você pensa, que estaria divulgando o meu nome, alguma coisa, porque eu não ganho nada para isso.
Nós estamos divulgando o nome de Jesus. Pega a palavra então de Deus e divide. Às vezes a gente compartilha tanta coisa sem fundamento e sem nexo, principalmente essas correntes. Ai, porque se você não fizer isso? Ai, porque tá escrito lá, não sei nem... Cara, umas viagens. Eu fico pensando o que tem na cabeça da pessoa que fica escrevendo isso. E mais de quem compartilha e faz. Sabe por que a gente não conversa sobre coisas que podem transformar? Por que a gente não se alimenta da verdade, do que é a palavra de Deus? Porque eu creio que se você não conhece o Evangelho, que se você, mesmo frequentando a igreja, não se interessa pela palavra de Deus, vive ali só o emocionado, ai, chora para um lado e chora para o outro. Será que quando Jesus, ele tivesse fome e ele viesse, ou Jesus precisasse de você, e ele viesse em você e mexesse nas tuas folhas, ele ia encontrar alguma fruta, ele ia encontrar alguma palavra, alguma coisa, ou não ia encontrar nada? Ah, não é o tempo. Quando é o tempo? O que mais precisa acontecer na sua vida? O que mais? Não dá para entender. Então por que a gente já não começa a dar frutos? Você está esperando a oportunidade certa. Ela não existe. A oportunidade certa é o agora. O único tempo que nós podemos viver é o agora. Você está esperando o quê? O que você está esperando? Será que você tem tempo para esperar? Será que Deus não está mexendo nas tuas folhas, procurando alguma coisa para comer e você tem sentido, mas não tem feito nada? E isso dele falar para secar é justamente aquilo que nós sentimos quando Deus está longe de nós. É a falta da vontade de viver, é a tristeza, é o desânimo, é estar sobrecarregado. É justamente isso, porque para que Jesus ele vai ficar perto de nós se nós não temos nada para oferecer? Se nós não queremos nem obedecer e nem ajudar? Muito pelo contrário, só ficamos reclamando e colocando defeito nas pessoas que estão fazendo. Eu adoro. Tem momentos aqui que eu falo palavra errada, discordância. Eu gosto que as pessoas falam que isso daqui é bem simples, e é bem simples mesmo. Poderia sim parar, voltar, fazer um curso de oratória, te impressionar com palavras difíceis, coisas. Se alguma dessas coisas pudessem salvar a sua vida, eu o faria. Mas o que salva a nossa vida é o Espírito Santo. E perante ao Senhor, nenhuma carne vai se exaltar e nem se vangloriar. Então eu prefiro ficar aqui, pregando, do jeito que vem a palavra dentro do meu coração, às vezes repetindo, às vezes fazendo, com o meu bom dia, né, que também incomoda. Se te incomoda, me alegra muito, porque se você puder pegar de tudo que eu disse e reclamar apenas do meu bom dia, tá ótimo. O importante é você estar ouvindo, porque talvez eu seja o único que esteja dando bom dia para você. Não tem mais ninguém perto de você, os teus amigos já nem lembram mais, esquecido. E eu não falo nada disso para colocar uma pessoa, dar uma lição, nem nada. Nada. Eu tô do teu lado, eu sou teu amigo. Eu tô junto. Só que a gente tem que aprender a valorizar as pequenas coisas e ajudar. Você tem uma rede social e quantas pessoas tem? Quantas vezes você já divulgou alguma coisa que é de Deus? Eu uso a minha exclusivamente para isso. Exclusivamente. Só para isso. Você não vai achar uma foto, você não vai achar praticamente nada. Só de coisa que era muito antiga mesmo para poder encontrar, ou se eu já perdi a senha e não consigo mais mudar. Mas ajuda. Vamos semear essa mensagem para que as pessoas elas parem de duvidar. E é interessante que os discípulos eles vão questionar Jesus, falam, poxa, mas como assim? O que aconteceu com a árvore ali? Por que você fez isso? Lá em Mateus 21, versículo 22, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão.
Aqui está o segredo de praticamente tudo. De tudo. Você tem fé? Aí você pode se perguntar: o que é ter fé? Como eu aumento a minha fé? A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então não tem como eu ter fé se eu não escuto a palavra de Deus. Não tem como eu ter fé se eu não conheço a Bíblia, não conheço o Senhor, não conheço nada. Fé não é vontade, não é querer acreditar. Fé não é como você escolher um time que você torce ou uma música que você gosta. Não tem nada a ver com isso. A fé é você conhecer a palavra de Deus. E Jesus está dizendo: eu asseguro que se vocês conhecerem a minha palavra e conhecendo, não duvidarem, poderão fazer não somente o que eu fiz à figueira, mas dizer ao monte: monte, levante-se daí e vá para o mar, e ele vai te obedecer. Será que você tem fé o suficiente para chegar no paralítico e dizer: levanta-se e anda? Será que você tem fé o suficiente para dizer: eu não vou fazer mais e não fazer mais? Será que você tem fé o suficiente para dizer: eu vou começar e vou terminar? Será que você tem fé o suficiente para dizer: Jesus transformou a minha vida e como gratidão eu vou ajudar a semear a palavra de Deus? Agora é tentador, né? Eu sei como vocês usariam esse poder. Ex-marido, vem aqui, agora você vai se transformar no maridão. O maridão que me serve do jeito que eu gosto. Ex-mulher, vem aqui, você vai se transformar na mulher que eu gosto. Vocês iriam usar esse poder para escravizar as pessoas. Não para ser melhor. Não para que o nome de Deus ele fosse exaltado. Não para que o poder de Deus pudesse ser manifestado de novo, os seus interesses. Isso é demoníaco, isso é diabólico. Isso é infernal. Não adianta você continuar pensando assim: ai, porque eu não vivo sem. É sem Jesus? Sem Jesus a gente não vive sem. E Jesus não nos abandona em tempo algum. Então, se toda hora que você pensar em fé, em oração, em receber, em coisas, Jesus ele deixou claro: tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tudo, tudo, tudo. Aí você pode estar ali: ah, mas eu não tenho. Ah, o que você está pedindo? É para o reino de Deus? É para a glória de Deus? É para abençoar a vida de outras pessoas? Ou para os seus interesses? Porque era cômodo antes? É por quê? O que você está querendo? Está querendo a cura? Por que você quer a cura? Para você continuar sendo o arrogante que você era? Para continuar vivendo a vida que você vivia? Desprezando do jeito que você desprezava todo mundo? E você passou pelo processo de arrependimento antes de você querer a cura? Se a gente olha o paralítico, Jesus primeiro perdoou os pecados dele para depois curar o corpo. E nós precisamos aprender da palavra para entender o que Deus ele espera de nós, qual é o nosso propósito. Senão a gente fica aí, mendigando, procurando alguém que, entre aspas, tem fé. Se a tua fé fosse tão grande assim, você não precisava explorar uma igreja para pegar tudo que ela tem, para poder pagar as tuas contas. Eu não me alegro com nada das coisas que eu falo. Nada. Mas eu sei que se todo mundo ajudar, se todo mundo fizesse a sua parte, não teria tanta idolatria no meio das coisas. Não teria gente achando. Você olha alguns pregadores, que misericórdia. Se você conhecesse a palavra de Deus, você ia falar: por que eles fazem isso? Por que eles amoldam esse evangelho desse jeito? Você sabe por quê? Porque tem um povo sedento pelo Deus do eu, onde eu preciso falar de prosperidade. Eu não preciso falar para você: olha, leia a palavra de Deus. Você já leu a Bíblia alguma vez inteira? Tá vendo esse devocional todo dia? Tá ajudando a compartilhar a palavra ou não? É só o emocionado. Só o crente emocionado. Olha onde Jesus chegou. Você vai falar para um monte. Você vai falar para um monte: ó, levante-se e se atire no mar. Você tem fé para fazer isso? Será que alguém teria coragem de chamar as televisão e as coisas e falar: eu vou falar aqui, ó. Eu vou fazer aqui.
Eu não estou aqui para me colocar como melhor que ninguém. Eu estou aqui para dizer que todos nós somos iguais perante a Deus e que nós precisamos sim nos colocar na posição de servo, que para nossa fé aumentar, você vai ter que ler a palavra de Deus, para que você creia. E crendo, quando você orar, tudo que você pedir, que não foi pro teu eu, pro teu ego, tudo aquilo que for necessário, tudo aquilo que for para a obra, tudo aquilo que for para a glória de Deus, você vai receber. Isso é garantia, palavra. Acabei de ler para vocês, é palavra. Você crê na palavra de Deus? Agora a prosperidade nossa não é para ficar alimentando quem não é do povo de Deus e quem não crê nas mesmas coisas. Quando Salomão pegou a bênção que Deus deu e juntou com outras mulheres de outras nacionalidades, que Deus abominava, que Deus dizia que essas pessoas iriam desviar o coração dela, o que aconteceu? Exatamente o que Deus disse. Nessa vida nada é nosso, tudo é de Deus, tudo. Nós podemos ajudar a zelar as coisas que são de Deus, mas elas não são nossas. E que nós não sejamos motivo de nenhuma pessoa tropeçar, de nenhuma pessoa não poder alcançar o reino de Deus, alcançar a palavra. Nós não estamos aqui para dividir ninguém, muito pelo contrário, mas para juntar em torno do Senhor. Aqui nós não estamos dizendo qual é a melhor, qual é a pior doutrina, o que é bom, o que é ruim, não. Nós estamos aqui para incentivar a leitura da palavra de Deus e só isso. Porque é através dela que a sua fé vai aumentar, a sua sabedoria vai aumentar, a sua maturidade espiritual vai aumentar, a sua dependência emocional vai diminuir, a sua gratidão vai aumentar, a sua vida ela vai se transformar. E aí tudo vai começar a fazer sentido. Só que você precisa começar a ajudar a semear o evangelho também, dentro da tua casa, dentro das pessoas que você tem convívio, dentro dos teus clientes. Você tem que ser instrumento de transformação. Onde Jesus passava, ele causava transformação. Não é duvidando, não é reclamando, é pedindo com fé. Porque se nós cremos, nós receberemos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o teu coração, que essas palavras elas possam despertar dentro de você o seu chamado, a sua vocação, a sua vontade, e em todas as nossas limitações, que o Espírito Santo ele possa nos capacitar a suportar o cemitério dos nossos sonhos, porque quando nós aceitamos a vontade de Deus, o céu se abre dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.